Bom, quem está acompanhando lá pela apostila já deu para perceber que os transtornos mentais eles são divididos em classes, né? Então, em classificações. Por grupo de transtornos que tenham uma afinidade ou semelhança no acometimento do comportamento, dos afetos, das emoções, do pensamento, da consciência, alterações dos sinais e sintomas em comum. Então, eles são classificados por similaridades. O primeiro deles, que está descrito lá no tópico 6, na letra A, são os transtornos mentais orgânicos. Para que a gente entenda um pouco esse conceito, eu gostaria que você acompanhasse com a leitura lá na sua apostila, inclusive grifar esses trechos, porque é muito importante, que diz assim a respeito da definição. Podem aparecer com uma enorme gama de sintomas, inclusive idênticos a outros transtornos, mas a sua causa é comprovadamente orgânica, está relacionado com o organismo, seja doença degenerativa, lesão ou doença sistêmica que leve a uma disfunção no cérebro. Disfunção essa que acomete o comportamento, a afetividade. Esse tipo de transtorno pode ocorrer em qualquer idade, podendo ser transitório ou não. Alguns têm capacidade de reabilitação, têm capacidade de melhora, e outros, inclusive por serem de ordem degenerativa, né, que vai progredindo o avanço, não tem condições de reabilitação, mas tem um tratamento para que se retarde o progresso, o avanço. E quando a gente falar que transtornos são esses, aí fica mais fácil da gente entender, mas vamos continuar lá. Dependendo da possibilidade de reversão ou da causa primária. Dentre os quadros mentais orgânicos, os demenciais merecem atenção especial devido à sua frequência. Então, quais são os quadros de transtornos mentais que envolvem demências? A demência senil, por exemplo, que é a demência, o acometimento mental de funções mentais na terceira idade, no idoso, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, que são doenças degenerativas, progressivas. Essas são as mais comuns entre os transtornos mentais. Inclusive, são doenças que são cuidadas por neuropsiquiatra. Então são tratadas tanto pelo neurologista quanto pelo psiquiatra. Faz um tratamento devido a esse acometimento de dois fatores. De acordo com o CID-10, lá no último parágrafozinho na apostila, a demência pode ser caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, isto é, síndrome causada por alguma doença mental, onde encontraremos perturbações de vários aspectos do funcionamento mental, tais como memória, pensamento, compreensão, capacidade de aprendizagem, comportamento, orientação, linguagem, consciência, entre outros, conforme os estágios vão progredindo. Então são, na maioria das vezes, casos como estes. Também podem ocorrer nos casos de sequelas de acidentes vasculares cerebrais, sequelas de acidentes que levem a pessoa a um trauma crânioencefálico, a um TCE. Então, assim, muitas podem ser as causas de um transtorno mental orgânico, contanto que ele acometa uma área cerebral que comprometa dos sinais e sintomas que nós estudamos, uma daquelas classes: senso-percepção, comportamento, sono, consciência, linguagem e por aí vai. Na letra B, nós temos a classe dos transtornos mentais do humor. Os transtornos do humor, eles estão relacionados com a oscilação entre os estados de ânimo, euforia, elevação do humor, até os estágios de embotamento afetivo, de humor rebaixado, até os mais baixos. Então, este é uma classe de transtorno mental que afeta o humor,
que afeta a afetividade. Lá na nossa apostila fala o seguinte: os transtornos do humor também são chamados de transtornos afetivos, pois se caracterizam principalmente pelas dificuldades na área do afeto, que é a nossa capacidade de vivenciarmos intensamente nossos sentimentos. Na verdade, a gente precisa olhar com muita definição, com muita propriedade para esse tipo de transtorno. Por quê? Porque nós sentimos o afeto, as emoções, então é difícil discriminar a falta de capacidade ou acometimento da capacidade do outro de estar numa condição afetivamente doente. Então é preciso que a gente saiba que nem toda tristeza é uma depressão, que nem toda euforia é um transtorno bipolar, e a gente precisa reconhecer isso. Um dia triste, uma semana triste, um luto, não é sinal de que a pessoa está com um transtorno do humor. Não é sinal que ela esteja deprimida, né, que esteja com depressão, né? Somente que está triste, está passando por uma dificuldade, assim como qualquer um de nós podemos passar. Então, quais são os transtornos do humor mais comuns? A depressão e o transtorno afetivo bipolar são os principais, mas também existem outros transtornos que envolvem alterações da personalidade, que envolvem a questão do afeto. Mas os mais comuns nós vamos encontrar esses dois. O que é a depressão? A depressão ela ocorre quando ocorrem alterações químicas e físicas no nosso cérebro que compromete o nosso afeto, a nossa emoção, onde existe uma predominância no rebaixamento do humor, alterações do sono, que são as insônias, alterações do apetite para mais ou para menos, a pessoa pode querer comer muito ou não querer comer, o isolamento, o embotamento afetivo, a pessoa não quer falar com ninguém, fica ali na dela o tempo todo, tímida, a diminuição do interesse por atividades produtivas, da qual ela executava com satisfação e agora não mais, a diminuição da libido, que é o nosso desejo natural pela sexualidade, então há uma perda de interesse, além de outros prejuízos que envolvem a questão da afetividade da pessoa. Então, ela tem uma capacidade rebaixada de acreditar em si, de ter autoconfiança, de ter uma boa autoestima, ela se sente inferiorizada, um pensamento de menos-valia, ela acha que tem um valor menor do que as outras pessoas, que a sua vida não tem sentido, o que muitas das vezes podem até levar a sintomas mais graves, como o desejo de tirar a própria vida, o desejo de se machucar através de automutilação para compensar uma dor emocional, além de outras situações que podem envolver a depressão. O que eu preciso saber? Que para eu ter uma definição, identificar uma pessoa com depressão, eu preciso saber que esses sintomas eles precisam estar intensificados por um período igual ou superior a 14 dias, que equivalem a 2 semanas, sem um quadro de melhora com esses sentimentos, né? Pelo menos envolvendo no mínimo 5 desses sintomas e a persistência deles, para que eu possa começar a me preocupar com o adoecimento de uma pessoa nesse contexto, principalmente se ela estiver demonstrando clinicamente que não está mais com o seu humor como era regularmente, né? E passa a ser acometido. Geralmente isso dispensa a questão do luto. O luto é algo à parte. Por quê? Porque o luto, teoricamente, ele ocorre em aproximadamente 3 a 6 meses. Então, quando a gente perde alguém, quando a gente perde alguém muito significativo, perde a vida, nós entramos em um estado de luto. E o luto, ele tem sintomas semelhantes com os sintomas depressivos, principalmente os que estão relacionados à emoção. A pessoa sente o desejo constante de chorar, tudo lembra a pessoa que se foi perdida. Então, é preciso que a gente também saiba discriminar que luto não é depressão.
que o luto ele é um estágio em que nós vamos sentir mais intensamente, num período de 3 a 6 meses, mas que nós vamos ter a capacidade de nos adaptar àquela nova condição e compreender a necessidade de continuar as nossas vivências, de continuar a nossa vida. Então também é preciso que a gente se atente nesse contexto. Já o transtorno afetivo bipolar, reconhecido pela sigla TAB, T-A-B, ele é um transtorno também do humor, que está relacionado com a oscilação do afeto ou do humor, como se diz o nome à risca. Ora a pessoa está muito alegre, com muita autoestima, muito entusiasmado, que a gente chama de episódios de mania, e ora ela está depressiva, muito embutida, muito isolada. Então, através dessa variação, com uma constância, nós podemos dizer que a pessoa ela pode estar com um transtorno afetivo bipolar. Os sintomas que a cercam neste contexto estão a fase da mania, que envolve a hiperatividade, a euforia, o excesso de energia, o entusiasmo, a autoestima elevada, e também a questão de a compulsividade por compras, a questão da troca de visual, a questão da troca de parceiros, né, parceiros afetivos mesmo, seja homem ou seja mulher. E é comum que o transtorno afetivo bipolar, ele é comprovado cientificamente que 85% das pessoas diagnosticadas com esses transtornos são mulheres. Muito raramente são homens, então existe uma prevalência maior pelo acometimento em mulheres. E quando a pessoa está na fase depressiva, né, na fase que ela está com o humor rebaixado, ela tem alteração do sono, ela se sente uma pessoa inferiorizada, ela se sente com autoestima rebaixada, só chorando o tempo todo, alterações do sono, da alimentação e por aí vai. Então, o transtorno afetivo bipolar ele está pautado nessas alterações, nessas oscilações. E é preciso que se tenha muita cautela no diagnóstico, pois não é possível fazer um diagnóstico antes de 3 meses de acompanhamento e na identificação da persistência desses sintomas.